eu queria chamar aqui o nosso palestrante da noite, Muriel Becker, goleiro titular da equipe profissional do Esporte Clube Internacional desde 2011. Pode ser considerado multicampeão, pois participou da conquista de 4 campeonatos estaduais, da Libertadores de 2010 e da Recopa Sul-Americana de 2011 pelo Inter, e também do Campeonato Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira em 2007. Fico muito feliz de poder ter a oportunidade de falar algumas coisas que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. A gente tem aprendido muitas coisas. Eu vou começar falando, acho que desde criança eu sonho em ser jogador de futebol, acho que como a maioria dos brasileiros. Eu estudava de manhã, almoçava e passava a tarde inteira jogando futebol. Chegava em casa e jogava futebol dentro de casa com meu irmão e com meu pai, para alegria da minha mãe, né? Era uma bagunça dentro de casa, mas acho que hoje ela deve, né, ficar feliz aí com o resultado, graças a Deus. Então, desde pequeno eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? Com 10 anos eu já estava numa escolinha de futebol, com 13 anos eu já estava treinando no Internacional, vinha todos os dias aqui para Porto Alegre, estudava pela manhã, almoçava meio-dia, tinha uma meia hora para ir para casa, almoçar e ia até a BR-116, onde meu pai me levava, e eu vinha com uma van treinar aqui no Beira-Rio, né? Isso desde os 13 anos, uma rotina que se repetia por todos os dias. Saía meio-dia, né, de casa e retornava em casa às 8 da noite. Foi um tempo que eu tive que abrir mão de muitas coisas, ainda criança. Talvez ir no cinema, sair com os amigos. Acho que depois que eu entrei nas escolas de futebol, acho que eu nunca participei de um passeio da escola, né, porque tinha os treinamentos. Mas eu acho que como em tudo na vida, né, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem que pagar o preço, tem que trabalhar, tem que se empenhar, dar o nosso máximo. Mas também nesse tempo eu conheci muitas pessoas que, da mesma forma como eu, se empenharam, trabalharam, se dedicaram ao máximo, pessoas que tinham muito talento e acabaram, né, não conseguindo realizar, né, esse objetivo, esse sonho de se tornar um jogador de futebol. Por isso que tudo que eu tenho, todas as conquistas que eu tive, todo o retorno, eu atribuo tudo a Deus, porque eu reconheço que sem Ele eu não teria conseguido nada disso, realizar esse sonho de me tornar um jogador de futebol, até mesmo porque a palavra de Deus diz, né, que se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia o sentinela. Então tem coisas que não estão no nosso alcance, cabe a nós dar o nosso máximo, se preparar, se dedicar. Até mesmo tem outra palavra que diz em Provérbios que o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então o que cabia a mim é me dedicar, dar o meu máximo, me empenhar. Desde pequeno eu me dedicava ao máximo, treinava no meu limite, mas eu acho que o resultado final depende de Deus. Eu acho que o propósito do Senhor sempre vai prevalecer. Às vezes tem coisas que a gente não entende, que a gente não compreende, mas a gente tem que confiar que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Também eu ouvi uma frase uma vez do Silas Malafaia, né, o pastor. Ele falou que aquilo que a gente pode fazer, Deus não move uma palha, mas aquilo que a gente não pode fazer, Deus move os céus inteiros ao nosso favor. Então eu acho que a gente tem que se empenhar, se dedicar, e o resto entregar nas mãos de Deus, que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Então eu comecei, né, nessa rotina. Com 16 anos eu vim morar em Porto Alegre, treinava de manhã e de tarde, estudava à noite. Então nesse tempo que eu vim morar em Porto Alegre, Nesse tempo que eu vim morar em Porto Alegre, eu tive uma certa independência, né? Como vim morar com alguns amigos, eu tinha liberdade para fazer aquilo que eu queria, tomar algumas escolhas. Então eu comecei
nos fins de semana, quando tinha alguma folga, eu saía. Aí tinha bebidas, eu nem gostava muito de beber, mas como é uma coisa normal que todo mundo faz, eu acabava fazendo também, mesmo não gostando. Aquilo foi se repetindo, às vezes fui criando um hábito. Então a gente tem que tomar cuidado com as escolhas, com as pessoas que a gente anda, porque se a gente quer ser diferente, quer conquistar um lugar diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes. Não podemos fazer coisas simplesmente porque todo mundo faz, porque é normal. A gente tem que buscar fazer aquilo que é certo, mas não só o que é certo aos nossos olhos, né? Buscar a verdade mesmo. Então nesse tempo eu conheci, né, tem um amigo meu, Nicolas, que morou comigo. Ele ia morar com outros 2 amigos também. O Nicolas se converteu, entrou na igreja. Aí eu ficava em casa jogando videogame e escutava ele no quarto dele lendo a Bíblia em voz alta. Sabe, esse cara é meio maluco, né? Aí eles me convidavam para ir na igreja. Tinha o Nicolas, o Bruno, que era um outro goleiro que jogava conosco, e o Jordão, o nosso treinador de goleiro, ele que nos mostrou a palavra de Deus. Foram pessoas muito importantes na minha vida, meu crescimento com Deus. Então eles me convidavam para ir na igreja. A gente treinava de manhã e de tarde, e a igreja ficava uma meia hora de caminhada ainda. Então outro dia eu vou, ficava em casa jogando videogame e eles iam. E aí eu acabei, em algum momento eu acabei aceitando, fui lá, ouvi a palavra, eu aceitava aquilo que eles falavam, né? Eu falava, não, eu amo a Deus, eu sou uma pessoa boa, né? Eu não faço mal a ninguém, nunca matei, não roubei, assim. E ficava nessa, né? Aceitava a palavra, mas achava que não precisava me entregar, né, completamente. Mas a Bíblia fala em João 14, 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. Então, amar a Deus não é simplesmente da boca para fora. A gente tem que requer atitudes. Então, amar a Deus é obedecer os mandamentos dele. Jesus deixou 2 grandes mandamentos para nós. O primeiro é amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e toda a nossa força. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Então, esse amor vai muito além do que palavras, muito além de, eu vou na igreja domingo, eu vou na igreja uma vez por mês, né? Eu faço tudo certo, eu não quero fazer mal a ninguém. Vai muito além. Toda a alma, todo entendimento é a gente se dedicar, a gente tenta buscar compreender esse amor, estudar. Deus nos deixou a palavra dele, a Bíblia, que ali a gente pode conhecer o que Deus fez com pessoas que se dispuseram a conhecê-lo. Então, com todas as forças. Então, isso aí requer muito sacrifício. Eu acho até como num casamento, se a gente simplesmente falar, eu te amo, mas não demonstrar com palavras, isso não vai ser realmente verdadeiro. Então, aos poucos eu fui conhecendo esse amor, fui confrontando com a minha vida e vi que eu estava muito distante desse amor. Lá em Gênesis, Deus criou o mundo e Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: haja luminares para iluminar o dia e a noite. Então houve o sol e a lua. Ele disse: haja separação entre as águas e a terra. E aconteceu: haja vegetação na terra. E assim aconteceu, que se façam os animais terrestres e aquáticos. E assim Ele foi criando tudo. E Ele fez o homem com todo amor, deu o sopro da vida e falou para Adão: você pode comer de todos os alimentos que tem no jardim, cuidar do jardim, menos da árvore do centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão foi lá e comeu. Deus nos diz: não faça isso, querido, isso vai te prejudicar, isso vai te trazer coisas más. E a gente vai lá e faz. Deus diz: vem aqui, vem ouvir a minha palavra, fica comigo. E a gente diz: não, Deus, eu estou cansado, eu tenho que trabalhar.
eu tenho outro compromisso. Então todo o universo obedeceu Deus na criação. Deus falou e aconteceu. E Deus vem e nos diz, a gente diz não para um Deus tão poderoso. Por isso que Deus merece ser amado. Ele nos criou. Sem Ele nós não somos nada. Então eu comecei a ver isso na minha vida, que que realmente eu não amava Deus. Eu nem conhecia Deus, para falar a verdade. Então eu fui indo, fui aceitando. Conheci uma menina muito especial e a gente começou a namorar. Eu tinha 17 anos na época, ela tinha 16. Então, um ano depois, ela engravidou e foi muito complicado para nós. Eu que não tinha condições nem de cuidar de mim mesmo, agora teria que cuidar de mais 2 pessoas. Não tinha condições financeiras nem psicológicas. Graças a Deus, a gente teve o apoio da nossa família. Deus sempre cuidou da gente. O primeiro ano a gente morou com os nossos pais, lá em Novo Hamburgo, em São Leopoldo. Foi um ano de muita dificuldade. Eu tinha que acordar cedo para vir treinar. E eu, de repente, de um jovem, virei pai. Então, por isso que antes eu falei que a gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas. Eu disse antes que o que prevalece é o propósito de Deus. Mas a gente tem que estar ciente que tudo que a gente fizer vai ter uma consequência. E a minha consequência, graças a Deus, foi essa linda menina que está aqui na frente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque vidas podem se destruir, sonhos podem se frustrar. No meu caso, né, seria uma gravidez indesejada. A minha namorada tinha 16 anos, ainda estava na escola. Então foi um momento muito difícil, mas graças a Deus, Deus nunca nos desamparou. Deus sempre cuidou da gente. Mas a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com as escolhas que a gente toma, com as pessoas que a gente anda. Buscar a verdadeira, né, a verdade mesmo. Que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Até mesmo isso que eu venho falar hoje. Então a gente foi se ajustando, conhecendo a Deus, tentando tapar alguns buracos, né, as coisas que a gente fazia errada. Então, um ano depois a gente veio morar em Porto Alegre. Começamos a nos enturmar mais na igreja. Pessoas começaram a nos ajudar. A gente até conheceu o Sérgio, o Humberto. A gente começou a frequentar a célula na casa deles. Foi uma bênção para nós. E a gente pegava minha esposa, a nossa filha de 1 ano, ia lá, deixava o carrinho dela, não tinha com quem deixar, e participava das reuniões. Aí um dia o pai do Sérgio, do Humberto, o seu Milton, chegou e falou: vocês estão jovens e com uma filha, vocês são casados? Aí eu: não. Dele: mas como não? Não pode, é errado, Deus não vai abençoar. Na hora dela eu não gostei muito do que ele falou, né? Eu falei: não tem como eu casar, não tem condições financeiras, né, com casamento. Ele falou: mas como com 20 reais pode ir num cartório e casar? E aí a gente foi para casa, começamos a pensar nisso, e realmente a gente viu que ele tinha razão naquilo. Claro que a gente sempre viu a mão de Deus nos protegendo, nos cuidando, mas a gente estava numa situação errada. Porque a gente estava dando uma brecha, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, e é isso que ele quer fazer nas nossas vidas. E a gente estava numa situação errada, dando uma brecha para ele agir. Então nós convidamos uns 10 amigos, eu acho, nossos pais, e compramos uns pastéis lá na Armelim e fizemos um casamento. E graças a Deus foi maravilhoso. Eu pude ver Deus nos ensinando passo a passo, cuidando da nossa vida. Pude
A gente teve depois, né, a vida de mais um filho, Francesco, que está aqui também presente hoje. Deus tem transformado a nossa vida. Nós passamos por muitos momentos de dificuldades também. Eu com 21 anos, no período de transição da categoria de base profissional, foi um período muito difícil. Eu na categoria de base sempre fui tido como promessa. Muitas pessoas falavam, isso vai ser goleiro do Inter, vai jogar. E aí com 21 anos eu tive uma doença, hepatite A. Fiquei 4 meses sem poder fazer nenhum tipo de esforço físico. Então praticamente aquele ano de 2008 foi perdido, porque eu fiquei 4 meses sem fazer nada, e quando eu me recuperei já era o fim do ano. E como o Inter é um time grande, né, a fila anda, o Inter contratou novos goleiros, e quando eu voltei eu era o 6º goleiro. Então foi um período, né, de aprendizado. Foi um ano que eu tinha criado uma grande expectativa e que foi frustrado. Mas eu creio que nos momentos de dificuldade é o momento que a gente abre os ouvidos, né, para Deus, que a gente busca Deus. E é nesses momentos eu acho que a gente cresce, que o nosso caráter está sendo formado. Acho que o rei Davi, um dos maiores reis que existiu na Bíblia, fala que antes dele ir na batalha contra o gigante Golias, né, todo o exército estava com medo de enfrentar Golias. E Davi foi lá e falou, não, eu vou enfrentar ele que ousa desafiar o exército do Deus vivo. E Davi disse que quando ele cuida, os irmãos de Davi todos eram guerreiros, eram soldados, e Davi cuidava das ovelhas. E talvez podia ser uma posição insignificante, mas Davi falou que quando ele cuidava das ovelhas, quando vinha os animais, leão, pegar as ovelhas, ele matava com as próprias mãos. Então naquele momento que ninguém estava vendo, Davi estava sendo preparado para ser um soldado, para ser um guerreiro. Então eu acho que é nos momentos de dificuldade que Deus está preparando o nosso caráter. Se Deus tem grandes coisas na nossa vida, a gente precisa ter um grande caráter. Então o caráter no momento de dificuldade ele está sendo forjado. Então no ano de 2002 eu fui emprestado para o Caxias, né, talvez aos olhos naturais eu estava dando um passo para trás, né, o pessoal olhava, pô, tá saindo do Inter e vai para o Caxias, né. Só que foi um momento especial, a gente foi muito bem acolhido lá em Caxias. Eu tenho um grande carinho pelo time lá, pelo pessoal de Caxias. Foi onde eu comecei a jogar como profissional. A gente foi muito feliz lá. Infelizmente a gente não conseguiu o nosso objetivo lá, que era subir para a Série B. A gente perdeu o último jogo, né, nas quartas de finais, e se a gente tivesse ganho, a gente teria subido. Infelizmente não conseguimos esse objetivo. Ficamos muito tristes porque a gente viu Deus fazendo grandes coisas lá, mas infelizmente não conseguimos esse objetivo. E ficamos lamentando, né? Podia jogar a Série B ano que vem. Só que em questão de um mês depois, eu tive a oportunidade de jogar na Portuguesa. Então naquele mesmo ano Deus já me levou para jogar uma Série B num time grande. As coisas foram acontecendo, foram crescendo na nossa vida. Foi um momento muito bom também. Foi muito bom ter uma experiência de jogar num grande time. A gente foi muito bem recebido lá, fiz amigos lá também, foi muito importante. Então eu acho que na nossa vida tudo foi gradativo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, a gente se acha preparado, mas Deus tem o tempo certo. Se não aconteceu é porque não era para acontecer. Então eu vi isso na minha vida aí, eu retornei para o Inter. Aí eu achei, em 2010, achei pronto, agora eu vou jogar. As pessoas, agora é teu ano. Aí eu comecei o ano de segundo goleiro, mas aí o Inter contratou mais 2 goleiros, o Pato e o Renan, né, e eu acabei virando o 4º goleiro de novo. Então mais uma vez eu estava criando uma grande projeção, acabei retrocedendo, mas nunca desanimando, sempre trabalhando forte, e firmado em Deus, que Deus estava no controle da minha vida.
Então eu continuei trabalhando, desci alguns jogos para jogar no time B, e acho que aquilo foi importante para mim também. Aí no ano seguinte eu comecei o ano jogando como titular pelo Gauchão com o time B, e aí depois de se apresentar o restante do grupo principal, eu fiquei de terceiro goleiro novamente. E aí no meio do ano de 2011 eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro jogo como titular, e graças a Deus pude fazer um bom jogo, e ali foi o início. Assim, estou até hoje jogando, graças a Deus, sempre me trabalhando, me dedicando ao máximo. Então o que eu quero falar com isso é que não perca a fé, nunca desista dos seus sonhos, continue trabalhando, se empenhando, que na hora certa vai acontecer aquilo que o seu coração deseja, se for de acordo com a vontade de Deus. Então eu pude ver Jesus transformando a minha vida, começou transformando o meu coração, vendo Ele transformar a vida da minha esposa, da minha família, e a minha vida profissional, a vida financeira também. A gente tem muitos exemplos que nós casamos cedo, não tinha ainda uma estrutura, ainda mais para ter 2 filhos para sustentar, e vinha de uma maneira errada de administrar o dinheiro, mas graças a Deus, Deus foi transformando, tudo gradativamente foi melhorando. A gente viu Deus fazer grandes coisas na nossa vida. Teve um momento que eu lembro que eu estava com muita dificuldade, e aí um amigo meu, o Jordan, que era meu treinador de goleiro, me mostrou um livro, e se eu não me engano o nome é Bens, Riquezas e Dinheiro. E nesse livro falava que a gente tem que anotar durante 3 meses tudo que a gente gasta, e aí para a gente ver o quanto realmente a gente precisa e colocar depois em oração a Deus. E a gente anotou, e aí tomou um susto, A gente estava gastando muito mais do que a gente ganhava com cartões, essas coisas, essas facilidades que tem hoje em dia. E aí nós colocamos, eu lembro, a gente colocou, nossa, para a gente viver a vida que a gente queria agora, ia ter que ganhar quase mais que o dobro do que a gente ganhava. A gente colocou no papel, oramos, e a gente ficou muito, nesse momento a gente estava aflito por isso, porque a gente não estava bem financeiramente. Então, mais uma vez, eu acho que eu posso falar aqui que a gente não pode se apegar, a Bíblia diz que a gente não deve se apegar ao dinheiro, que a gente não pode se preocupar em ficar rico, porque quando a gente menos espera, pode perder. Então, quando a gente começou a descansar em Deus, focar em Deus, nas coisas que Ele quer, que é amar o próximo também, nas pessoas que são eternas, as coisas começaram a acontecer quando a gente nem se deu conta. Depois dessa reviravolta que deu na nossa vida, a gente estava ganhando, acho, mais do que 4 vezes o que a gente tinha pedido. Então eu creio que Deus pode realizar o seu sonho, não importa qual seja, mas eu acho que o nosso coração não pode estar nisso. Eu venho falar aqui que a maior coisa que eu tenho para falar hoje é sobre Jesus, como o Guilherme citou no início, versículo João 3,16, que Jesus deu a sua vida por nós. Então esse é o maior bem, é o maior tesouro que existe. Esse tesouro não se encontra no shopping, não se compra com todo o dinheiro do mundo, mas Ele mesmo se deu por nós. Então, um Deus que criou tudo e o homem se rebelou contra Ele, Ele enviou o seu próprio Filho para nos resgatar e para nos salvar, com tanto amor, um amor que é incompreensível. Então o que eu tenho para falar, realmente tenho para falar hoje, é sobre esse Deus que, por isso tem a Adoneb, por isso que todos estão aqui hoje. O pessoal se dedicou, trabalhou, ninguém veio aqui à toa, a gente veio aqui para falar do maior tesouro que existe, que é Jesus Cristo.
Então, às vezes a gente pode ver por aí Jesus numa cruz. Às vezes a gente costuma ver nas paredes, às vezes até no pescoço, assim, as pessoas têm. E a gente vê Jesus numa cruz e a gente no trono da nossa vida. E Jesus realmente morreu para nos salvar. Só que hoje Ele está vivo. Ele disse que quem quiser vir após Ele, deve tomar a sua cruz e seguir Ele. Então a gente tem que colocar Jesus no trono da nossa vida. Às vezes a gente vive um mundo de ambições. O objetivo maior das pessoas, eu quero ser feliz, eu quero conquistar, eu quero ter 1 milhão, quero ter um patrimônio, e acaba esquecendo o principal, o verdadeiro propósito que Deus tem. Jesus morreu por nós. Em 2 Coríntios 5, versículo 15, diz que Jesus morreu por todos, para aqueles que vivem, não vivam mais por si mesmos, e sim por aqueles que por eles morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo. Então eu descobri um novo propósito, maior do que qualquer coisa nessa terra, um amor que dura para sempre, um amor que fala que a gente deve amar o próximo. Isso que Deus se preocupa com pessoas, porque pessoas são eternas. Tudo isso aqui vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. E o maior tesouro que eu tenho para falar aqui hoje, que transformou minha vida, que transformou a minha família. Hoje, aquela menina que eu falei, de 16 anos, está aqui na minha frente. Eu tenho visto Deus fazer grandes coisas na vida dela. A gente que se casou muito cedo, talvez com nenhuma experiência, fomos pais cedo, mas passamos por muita dificuldade, mas Deus sempre cuidando da gente, sempre nos protegendo. Eu pude ver Deus fazer grandes coisas na vida dela. Ela que, quando eu conheci ela, ela estudava na escola adventista e eu estava começando a ir na igreja. E eu falei, por que tu estudando adventista? Infelizmente minha mãe era adventista. Então eu estava querendo entrar na igreja e ela estava querendo sair, se encontrou na porta. Então eu tenho visto, mas logo que a gente começou a namorar, eu lembro que ela me deu uma Bíblia. E a gente ia na igreja juntos. Eu vi ela crescendo como mulher, Deus dando sabedoria a ela. Eu queria ter palavras para poder expressar o que Deus fez na vida da minha família. Nos transformou numa família muito unida. Nos maiores momentos de dificuldade, são eles que estão do meu lado. Quando eu chego em casa depois de uma derrota, depois de algum momento difícil, recebo eles um abraço da mesma forma. Não importa se eu venci, se eu falhei, se eu fui bem. Eu queria expressar o que Jesus fez na minha vida. Com palavras eu não consigo falar isso. Eu queria que vocês viessem aqui na frente, sabe bem que essa aqui é a bênção de Deus na minha vida. Maria Eduardo, Francisca, a Elisângela. Então eu pude ver esse Jesus transformando a minha família, a minha vida. A minha filha hoje está no Ministério de Dança na igreja Vidas Restauradas, lá do Partenon, onde a gente congrega. Meu filho também é uma bênção. Eu sou muito feliz por aquilo que Deus fez. Acho que na minha vida tudo aconteceu muito cedo. Como eu fui pai cedo, hoje eu vejo pessoas falando, eu quero engravidar, eu quero ter um filho. E eu não passei por isso, Como eu falei antes, teve aquela consequência. Só que hoje eu sou muito grato a Deus pelo que Ele fez. Eu cresci muito como homem, tive que aprender nessa situação. Aprendi muito com os meus filhos, com a minha esposa. Agradeço a Deus. Eu acho que é essa mensagem que eu tenho para falar. Eu não sei qual o motivo que você veio aqui hoje, mas eu sei que Deus sabia que você estaria aqui. A Bíblia fala, não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi.
Então eu tenho certeza que Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Queria agradecer a presença de todos, dizer que Deus tem transformado a minha vida. Com certeza Ele pode fazer milagres na sua vida também, e eu sei que Ele fará muitas coisas na minha vida. Amém?